Oi, pessoal. Meu vídeo de hoje vai deixar muito pessoalista descabelado de nervosismo. Vou comentar um relatório da UBS sobre riqueza global, que fala sobre o crescimento e distribuição da riqueza, em particular, o número de milionários que surgiram em 2025. Isso está sendo repercutido na imprensa brasileira. É um relatório anual publicado com regularidade. E por milionário, eles entendem a definição é que tem um patrimônio de US$ 1 milhão. No Brasil, a Folha de São Paulo deu destaque ao fato de que, de acordo com o relatório, a gente ganhou 9.215 milionários. E aí o pissolista fica nervoso. 9.000 milionários. Isso é um número irrisório, é muito pequeno. Vamos comparar com o que os Estados Unidos acrescentaram em 2025. A Veja dá o destaque para isso. Ela diz: Estados Unidos criaram mais de 1.200 novos milionários por dia em 2025. Ou seja, enquanto o Brasil criou 9 mil e poucos milionários em um ano, os Estados Unidos criam isso em uma semana. Novos milionários, quer dizer, pessoas que alcançam patrimônio total de pelo menos US$ 1 milhão. Eu vou agora usar números do próprio relatório para a gente ter uma boa dimensão disso. Os Estados Unidos criaram 441.078 novos milionários. Eu não sei de onde que eles conseguiram achar esse número exato, mas vamos arredondar. Os Estados Unidos criaram 440 mil novos milionários em 2025. Isso representa mais ou menos metade de todos os novos milionários que surgiram no mundo em 2025, que foram em torno de 1 milhão. 1 milhão de pessoas na população global alcançaram o status de milionário em 2025. E o estoque total de milionários nos Estados Unidos é hoje de 23,6 milhões de pessoas. 23,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos são milionárias. Isso é cerca de 9% da população americana. É um país que muitas vezes a gente ouve dizer que está em decadência, que acabou, a hegemonia vai acabar, mas os caras, eles continuam produzindo muita riqueza, aumentando a produtividade de forma continuada e gerando esses números fabulosos. 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos são milionárias. Isso é mais ou menos o número de famílias que a gente tem no Bolsa Família no Brasil, que são os caras miseráveis, né? Então, o Brasil criou 9.215 milionários no período em que os Estados Unidos criaram 441 mil milionários. O estoque total de milionários, a quantidade de pessoas que o estudo encontra no Brasil como milionários é aproximadamente 386 mil. O Brasil tem 386 mil milionários. Isso é menos do que os Estados Unidos acrescentam ao total de milionários em um ano. Então, por isso que eu disse no início que a criação de 9 mil milionários é pouco. O Brasil está crescendo devagar, o Brasil está gerando riqueza devagar. A gente precisa acelerar, precisa dar mecanismos, meios para que as pessoas possam empreender e enriquecer. Eu vou botar aqui um dado interessante também, que aparece no relatório, vou botar na tela para vocês. O percentual da dívida como parte do patrimônio total. O que significa? Você pode ter um patrimônio total, um apartamento quitado. Você tem 100% daquilo é seu patrimônio, mas você pode ter um apartamento de 5 milhões, mas você deve 1 milhão. Então, você não tem, aquele apartamento tem uma dívida, portanto, o seu patrimônio líquido é menor do que o patrimônio nominal total. E o Brasil lidera nessa tabela a lista de países com o maior percentual de dívida com relação ao patrimônio total. Essa tabela não inclui todos os países, então o Brasil, na verdade, não é o primeiro. Acho que a Noruega está na nossa frente. Isso significa que o patrimônio brasileiro é muito alavancado. As pessoas têm patrimônio, mas têm dívida. Agora, mais crítico é um outro gráfico que eu vou botar em seguida, que mostra a variação nesta década, de 2020 a 2025, da riqueza média por adulto. E o Brasil está na rabeira ali, com um pequeno decréscimo da riqueza média por adulto. E isso, quer dizer, a gente no ano passado acrescentou tantos milionários e tal, mas no total da riqueza, contando todas as pessoas, a gente deu uma piorada nos últimos 5, 6 anos. Isso é muito negativo. Naturalmente, a gente tem que criar milionários, tem que criar riqueza, criar empresas, empreendedores, e também tem que tentar resolver o problema, diminuir um pouco a desigualdade, porque ao mesmo tempo que a gente consegue, algumas pessoas conseguem avançar, a maior parte do pessoal está patinando. A gente vê aqui também nessa semana saiu um relatório de empregos no Brasil
E o Brasil criou, em maio, 73 mil empregos formais. Isso é criação líquida, né? Alguns empregos são extintos, outros são criados. 73 mil empregos formais. Isso é uma queda de 52% em comparação ao mesmo mês de 2025. Se a gente olha o histórico desde 2020, em 2020 foram fechadas 398 mil vagas, era o período da pandemia, né? Em 2021 foram criados líquidos, empregos adicionados menos subtraídos, 266, quer dizer, os efeitos da pandemia já começaram a ser completamente revertidos. Em 2022, mais 277 mil vagas abertas, sempre no mesmo período de maio. É claro que uma parte da aceleração era porque a gente estava vindo de uma base muito baixa depois da pandemia, mas está desacelerando e continua desacelerando. Em 2024, 140 mil empregos, em 2025, 153 e agora 73 mil. Muitas dessas pessoas podem não estar necessariamente desempregadas. O cara saiu do emprego formal e passou para ser talvez um microempreendedor ou virar um motorista de Uber, alguma coisa assim. Isso sozinho, esse número não indica que há alguma coisa catastrófica acontecendo, embora tenha outros números que mostrem que a gente está realmente caminhando para a catástrofe. A gente tem que tentar eh, criar políticas para desenvolver o país no sentido amplo, no sentido de o bolo para todos. A gente tem que tentar criar políticas que estimulem o empreendedorismo, que ajudem mais pessoas a ficar ricas. O objetivo é fazer mais gente ser rica, mais gente ter dinheiro, mais gente ter sucesso, porque o sucesso dos milionários não é só uma questão de riqueza pessoal, que você vai invejar porque o cara tem mais que você. Não, isso significa que a economia está avançando, está prosperando, novos produtos e serviços estão sendo colocados no mercado, e isso tem efeitos, repercussões sobre todas as pessoas, não só sobre o sujeito que avança. Muita gente avança junto com ele, desde os seus empregados até outras empresas associadas, fornecedores e tudo mais. E também a gente tem que tentar fazer com que o pessoal de baixo consiga também avançar. Muita gente não consegue, mal consegue flutuar. E em particular agora, com o grande salto de produtividade que a gente vai ter gerado por inteligência artificial, isso vai provavelmente causar muita turbulência e afetar esses índices de desigualdade de forma que a gente ainda não consegue compreender bem. Então é preciso ter um esforço adicional para tentar proteger muita gente que vai ser tombada aí no caminho para um nível de prosperidade muito maior, porque a expectativa é que nos próximos anos e décadas, o nível de produtividade médio global, ou pelo menos nos países que não são muito atrasados, vai aumentar muito. Então, na média, todo mundo vai ficar mais rico. Agora, num período de transição, muita gente vai ter dificuldade para se adaptar, porque, como em todas as grandes mudanças, os ganhos nunca são imediatamente distribuídos de forma igual. E as pessoas não estão igualmente preparadas para aproveitar essas novas tecnologias. Então, é isso. Só queria fazer esse comentário. Espero que os pessoalistas que conseguiram chegar até aqui não tenham ficado muito estressados com a minha afirmação de que a gente tem que ter mais milionários. Quanto mais milionários, melhor. Eu vejo esses números aqui como números muito ruins para o Brasil. A gente está novamente ficando para trás, a gente anda mais devagar que todo mundo. O Brasil vai dar uns saltos e depois fica estagnado de novo, e parece que é isso que a gente está conseguindo produzir nos últimos anos e pelos próximos anos, se não houver uma mudança de rumo urgente. É isso. Um abraço, pessoal. Até breve.